sua palavra através da vida dela. Amém? Pegue a tua parte, a tua porção. Não saia daqui sem posse de vitória. Se você quer viver o milagre tem que começar pela sua sede de querer obter a sua fé em ação, principalmente. Amém? Eu vou orar pela Gabriela nesse momento. Peço que a igreja feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero apresentar, Senhor, a vida da tua filha, Pai. E quero te pedir, Senhor, usa ela poderosamente, Senhor, em meio à tua palavra, falando, Senhor, com o teu povo. Que as palavras, Pai, que sair dos teus lábios, Pai, saia como uma espada flamejante de dois gumes, Pai, na divisão do corpo, alma e espírito, Senhor, trazendo a mortificação da carne e a edificação espiritual da vida do teu povo, Senhor. Pai amado, que este alimento espiritual possa, Senhor, saciar a sede e a fome de muitos, Pai, que estão sedentos dessa graça divina que é a tua presença, Senhor. Espírito Santo, cobre ela do alto da cabeça à planta dos seus pés, livra de toda retaliação e tudo que não é proveniente do Senhor, Pai. Que na graça e no conhecimento ela venha crescer ainda mais, Senhor, mediante da tua palavra, a qual o Senhor a chamou, Pai, para proclamar a justiça, as boas novas, a palavra santa do Senhor, Pai. Espírito Santo, que o poder, a graça, a autoridade, a ousadia tome ela neste momento, Senhor, meu Deus e meu Pai. Faça, Senhor, das tuas palavras as palavras sobre a vida dela e sobre a vida do teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que a amada igreja abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Todos acharam? E assim diz as Escrituras: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se em voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar de onde os ribeiros vieram, para ali eles voltam, para correr de novo. Todas as coisas são trabalhosas, mais do que o homem o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas, não haverão lembrança, entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Amém. Até aqui, a igreja pode se assentar. O livro de Eclesiastes é uma análise que Salomão faz de toda a tua vida e do comportamento dos seres humanos diante da vida. Aqui a gente pode perceber que Salomão, ele estava já na sua velhice e os seus dias estavam chegando ao fim. E é justamente nesse momento
que Salomão ele começa a perceber o quão curta e frágil é a vida, que a vida não passa além de um sopro. Nesse capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 8, Salomão disse assim: todas as coisas são trabalhosas. É como se Salomão estivesse cansado da vida e de tudo quanto tinha feito. Ele começa a acrescentar: o sol nasce e o sol se põe. Uma geração vai e a outra vem. Os ribeiros, as águas dos ribeiros voltam para o mar não se enche, volta um ciclo. Tanto é que ele afirma, ele fala que não há nada novo debaixo do céu. E ali ele começa a colocar em prática a sabedoria a qual Deus dava a ele para tentar descobrir qual era o sentido da vida, qual é o significado de viver bem. E muitas das vezes nós nos encontramos como Salomão. Quem nunca se perguntou qual é o sentido da vida? Por que Deus me fez? Qual é o meu propósito? E se eu perguntar para a igreja ou para qualquer pessoa do lado de fora o que é viver bem, a maioria automaticamente vai responder: ganhar muito dinheiro, é gastar, é viajar, é festejar, é casar e diversas outras coisas dentro desse tipo de coisa. Sim ou não? Sim. Só que Salomão, ele era rei. Então ele possuía riquezas, ele possuía joias, ele possuía mulheres, ele possuía várias terras. Então tudo aquilo que a gente olha e fala, isso é viver bem, Salomão olhava e dizia: isso é vaidade e aflição de espírito. O que Deus está falando para mim e para você é o seguinte: os prazeres dessa vida, os prazeres simples dessa vida, os méritos e os nossos esforços através dos trabalhos terrenos são coisas que nós devemos desfrutar. Salomão descreve isso no livro de Eclesiastes. Desfrutar disso é um presente de Deus para as nossas vidas. Só que essas coisas não têm a capacidade de dar verdadeiro significado à vida do homem. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, Timóteo está escrito assim: e eu digo que desse mundo nada trouxemos, e manifesto que nada poderemos levar. Salomão ele também passa a se questionar, dizendo: que vantagem tem um homem de todo o teu trabalho debaixo do sol? E a gente pode se lembrar daquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Todo trabalho feito para o Senhor, no Senhor não será vão. Aleluia. Ou seja, os trabalhos terrenos, de certa forma, eles são vãos, porque dessa vida nós não levaremos nada. Mas quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que a gente constrói nessa vida passageira, surte efeito e não é vão no Senhor. Glória a Deus. E é isso que ele está falando pra gente. A gente pode perceber que Salomão, ele só passa a compreender qual é o significado da vida, o sentido da vida, o que é viver bem, quando ele passa a tirar os olhos dele daquilo que está debaixo do sol para olhar para aquilo que está acima do sol. Quando ele tira os olhos daquilo que é terreno para olhar para o Criador, para olhar para Deus. É interessante pensar que o que fazia Salomão ficar inquieto, se intrigar, ao ponto dele querer descobrir qual é o sentido da vida, era a morte. Porque naquela época, ninguém sabia ao certo o que aconteceria quando alguém morresse. Hoje nós temos a consciência que existe um juízo depois da morte, que existe uma vida eterna, existe uma condenação eterna, por causa de Jesus Cristo, por conta do Novo Testamento, que era algo que Salomão não possuía quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então nós podemos compreender que a percepção de uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida sem propósito, é a percepção que uma pessoa que não tem um relacionamento com Cristo tem. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para dar vida e vida em abundância.
Glória a Deus. Então, o que Deus está falando? Quando a gente está em Cristo, Ele está em nós, nós temos sentido a nossa vida, nós temos um propósito. A gente não tem a necessidade de buscar no mundo aquilo que nós sabemos que só Ele pode nos dar. E às vezes a gente pode se perguntar, que propósito é esse que Deus tem para a minha vida? É simples. Conhecer a Cristo, servi-lo e fazê-lo conhecido. Se relacionar com Ele, ser obediente à direção que Ele nos dá, ser obediente à palavra e fazer com aquilo que transformou as nossas vidas, o amor que nos curou, nos libertou, nos salvou, nos colocou vestes novas, tirou as nossas vestes de luto, tirou as nossas vestes de tristeza e colocou vestes de louvor nas nossas vidas. Seja também apresentado às pessoas que estão perdidas, às pessoas que ainda não conhecem o sentido da vida, as pessoas que ainda não têm um propósito de vida porque ainda não conhecem a Cristo. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, Jesus ele vai falar ele vai dar um sermão, o sermão da montanha. Jesus ele vai falar sobre não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões roubam e minam. Mas ele orienta a gente a juntar tesouros no céu. Depois disso, ele também diz, onde está o teu tesouro, está o teu coração. E mais pra frente ele passa a orientar. Não andeis ansiosos e preocupados com o que haveis de comer, vestir ou beber. Como já foi falado aqui. Deus só está testificando aquilo que ele já estava dizendo. Por quê? A Bíblia ela fala que Jesus estava ensinando que Deus, Ele se encarrega de vestir os lírios do campo. Ele se encarrega de dar o alimento às aves do céu, que não semeiam nem ajuntam. Ele se encarrega de trazer aquilo que é necessário para as nossas vidas. E Jesus ele faz uma pergunta às pessoas que estavam ouvindo a ele. Será que a vida não é mais do que um mantimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? E era justamente isso que Salomão estava questionando e buscando resposta em Eclesiastes. Porque ele via que o coração das pessoas estavam na terra, estavam nas coisas terrenas. Não só estavam como a gente vê que está nos dias de hoje. E o que Salomão e Jesus, juntando todas essas passagens, está dizendo a gente, é que muitas das vezes a gente foca tanto em conquistar coisas terrenas que se esquece de conquistar almas. A gente passa tanto tempo querendo conquistar, querendo se preocupando, ficando inquieto com coisas básicas da vida, que a gente se esquece até de buscar pela gente, buscar pela nossa salvação. A gente se esquece de guardar a nossa coroa. E quando a gente passa a deixar com que as coisas da terra se tornem prioridade das nossas vidas, com que a nossa atenção, o nosso tempo só vá para as coisas da terra, a gente se perde de Cristo, a gente se perde do propósito. E quando isso acontece, a nossa vida fica sem sentido. E é justamente isso que o diabo quer. Ele quer tentar nos impedir de conhecer a verdade. Ele quer tentar nos impedir de ter um relacionamento com Ele. Ele quer tirar o nosso foco de Cristo. Quer com que a gente fique olhando somente para as coisas dessa terra. Lá na tentação de Jesus, o diabo oferece o reino para Jesus. Mas ele fala não, porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha um propósito, ele era fiel a isso, ele era obediente. E é isso que Deus está mandando a gente ser. Que a gente não venha se perder, porque quando a gente se perde, muitas das vezes a gente quer buscar nas coisas do mundo. Que coisas do mundo seriam essas? A gente quer buscar sentido na vida em carreira profissional, a gente quer buscar sentido na vida em relacionamentos, em amizades, quer buscar nas coisas do mundo aquilo que só Deus pode dar pra gente. E mais pra frente, ainda no Sermão da Montanha, Deus ele conforta a gente dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
O que Deus está dizendo, quando nós priorizamos o reino dele, não tiramos o foco dele para olhar para as coisas do mundo, ele se encarrega de trazer para a gente aquilo que é essencial para a nossa vida. Será que ele não sabe que a gente precisa de um alimento? Será que ele não sabe que a gente precisa de uma roupa? Mas até aqui tem faltado? Será que até aqui ele não tem ele deixou de prover alguma coisa para as nossas vidas? Não. E aqui, voltando para o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 4, Salomão ele vai falar assim: o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração do tolo está na casa da alegria. Por que Salomão está dizendo isso? Porque na casa da festa, as pessoas estão entretidas no escapismo. As pessoas estão entretidas na ilusão de uma alegria. Só que só Deus sabe o vazio e a tristeza que permanecem nessas pessoas quando elas não estão em festas. Só Deus sabe o quanto aquela alma chora quando ela não está em festa. E é por isso que Salomão fala: sábio é aquele que prefere estar na casa do luto. Por quê? Porque na casa do luto nós recebemos um choque de realidade. Aleluia! A gente começa a olhar para aquela pessoa que acabou de ir e começa a se imaginar: e se fosse eu? Aí começa a fazer igual o Salomão, faz uma análise da vida inteira e começa a perceber o quanto tenta fugir da realidade indo para casa de festa. Começa a perceber o quanto isso tem causado um vazio muito mais profundo. Começa a perceber o quanto tem deixado as coisas de Deus, aquilo que Deus tem confiado, os talentos, o chamado de lado, para viver uma ilusão. E uma coisa que Salomão, um dos motivos que Salomão diz isso é porque ninguém pensa no valor da vida quando está na casa da festa. Ninguém pensa no sacrifício de Jesus quando está na casa de festa. Ninguém pensa no valor que tem a vida que está do teu lado. E muitas das vezes só passa a dar valor quando perde. Só que Deus está falando: acorda. Aleluia. Não espera ter que chegar na casa do luto à força para aprender a dar valor à vida. Não só a vida das pessoas que estão ao teu lado, mas a sua. Até quando vamos nos esconder atrás de mentiras? Até quando a gente vai se fazer cego para não ver a verdade, vai fazer surdo para não ver a verdade? Deus está querendo despertar a gente, porque não é uma vida de mentira que Ele quer. O que Ele quer para a gente é algo sobrenatural. Ele não quer que a gente olhe para a nossa vida e diga somente que a vida é acordar, trabalhar, tomar banho e ter que dormir de novo porque amanhã já tem que trabalhar de novo. Ele quer que a gente acorde falando com Ele, caminhe indo em direção ao trabalho, vivendo de um sobrenatural porque está em comunhão com Ele, quer ver o agir, quer que nós venhamos ver o agir dele sobre as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Seja no trabalho, seja em casa, seja no relacionamento, seja na família, seja em tudo. Quando Salomão ele fala que as coisas são repetitivas, ele não está querendo somente dizer que a vida é inútil, que não tem sentido, somente isso. Ele está dizendo que da mesma maneira que Deus ele foi para as gerações anteriores e fez com que aquelas gerações encontrassem a verdade e um rumo e um sentido para a vida, Ele tem isso para a gente agora. E isso está sendo ofertado nessa noite. E como já foi dito aqui, é como o salmista diz: deitei, dormi e levantei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Se a gente está de pé aqui, é porque por mais um dia, Deus ele tem dado uma chance, Ele tem dado uma oportunidade. E o que nós temos feito com este dia de vida?
Deus ele me faz lembrar aqui nesse momento daquela passagem onde diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Além de Deus nos conceder mais um dia de vida, Ele ainda nos concede ser templo e morada do Espírito dele. Glória a Deus. Só que o problema nosso, e principalmente dessa geração, é acreditar que dá para levar a presença de Deus de qualquer jeito. É acreditar que dá para levar a presença de Deus, carregar ela na fornicação, no adultério, na mentira, na fofoca, na avareza, na idolatria e tantas outras coisas. Então que nesse momento que a gente venha se autoexaminar. Como é que a gente está levando essa vida que Deus nos proporcionou? Como é que a gente está carregando a presença dEle? O que a gente está fazendo com a oportunidade que nos foi dada quando Jesus deu a própria vida dEle pela gente? O que nós temos feito com essa oportunidade? No capítulo 11 de Eclesiastes, o 9 e o 10, Salomão ele vai falar assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Quando Salomão ele fala que na juventude tudo é vaidade, é porque é nesse período da nossa vida que parece que o mundo está brilhando pra gente. Só que acreditado, nem tudo que reluz é ouro. É justamente nesse período da nossa vida que, ao invés da gente ser sábio e ouvir as pessoas sábias ao nosso redor, que geralmente são pais, geralmente são líderes, a gente endurece o coração. Porque nem sempre o que vai ser dito são conselhos que a gente quer ouvir. Geralmente, na maioria das vezes, é o oposto daquilo que a gente estava pensando em fazer. Só que se a gente for perguntar a história dessas pessoas, é porque elas já passaram pelo mesmo. E o conselho delas é para que a gente não venha passar pelo mesmo. Porque o quanto de pessoas que nós conhecemos de mais idade que dizem: na minha juventude eu faria tudo diferente. E é por isso que Salomão ele fala: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Só que ele fala assim: e recreie-se o teu coração no dia, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. O que Salomão está falando? Se você quiser andar pelo caminho que o teu coração diz para você andar, só que o seu coração é enganoso, mas você quer andar do mesmo jeito, ande. Se você quer andar segundo as vistas dos teus olhos, que é limitada, que não tem a capacidade de enxergar o que vai acontecer amanhã, anda. Só que Deus vai trazer o juízo sobre você. E é por isso que logo em seguida Salomão fala: olha, afasta a ira do teu coração e remove da tua vida o mal. Porque Salomão sabe o peso que é o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Ele é justo, ele não falha. E ai daquele que cai na mão do Senhor. Então é muito melhor a gente ser obediente e aprender com as Escrituras desde cedo do que pagar para ver amanhã. É por isso que no capítulo 12, no versículo 1, Salomão vai falar assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho nenhum contentamento. Deixa eu te falar para você, é um privilégio conhecer a Deus e servi-lo desde jovem. É um prazer estar na casa do Senhor e sentir a presença dele, ainda mais em dias difíceis como esses. Só que muita gente, principalmente jovens, por não saber que isso é bom, por não saber que o real sentido da vida está em Cristo,
Cristo prefere ficar lá fora. Prefere ficar no mundo, não comer nesse banquete, fazer parte desse maná que está sendo ofertado. Só que o que a gente vê? Muitas das vezes na velhice, ou tem gente que nem chega na velhice e já começa a perceber o quão triste tem sido a tua juventude. É isso que Salomão está falando. Para que não cheguem os dias maus e não veja contentamento neles. Sabe? Todo mundo já viu um jovem assim. Aquele jovem está no gás, no auge da tua vida, porque a juventude é tudo. A gente está com a força, a gente tem ânimo, a gente tem vontade. E a gente sempre vê um jovem mais quietinho, cabisbaixo, só olha para baixo, não olha para cima, não vê coisas boas, vive frustrado, vive prostrado. Por quê? Não seguiu o que Salomão disse. Lembra do teu Criador. Porque quando a gente lembra dele, tudo faz sentido. É como está em Eclesiastes 3, né? O capítulo mais famoso assim, de Eclesiastes, que fala que tudo tem um tempo, tudo tem um tempo determinado e é tempo para todo propósito debaixo do céu. E dali em diante Salomão vai falando, tem um dia de nascer, dia de morrer, dia de chorar, dia de se entristecer. Só que o que Deus está falando? Que quando a gente entende o propósito de Deus para as nossas vidas e vê que só nele nós vamos ter sentido em nossas vidas, até na tristeza, até na aflição e até na luta, tem um propósito. Isso coopera para o nosso bem. O que jovens que não se lembram do Criador, não somente jovens, mas especialmente eles, não percebem, porque não tem um relacionamento com Cristo. E o que nós podemos fazer? Buscar conosco, porque quando a gente vê uma pessoa assim no nosso caminho, a gente vai saber o que necessita de ser ofertado. Não vai ser ouro, não vai ser prata, como aquela passagem, vai ser ouro, não vai ser prata, mas que eu tenho um título, a palavra de Deus, a presença do Espírito, aquilo que realmente é vida, e vida em abundância. Glória a Deus. E para testificar aquilo já foi dito, também através do irmão Aloísio, na oportunidade dele, que ele falou sobre o dilúvio. E eu também estava estudando sobre essa passagem, porque a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 38 e 39, diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É aquilo que a gente falou. Muitas das vezes a gente foca nas coisas terrenas. Comer, beber, casar. Isso tira o nosso foco. Não é algo errado. Como eu já disse antes, são coisas que a gente deve desfrutar. São presentes de Deus nas nossas vidas. Mas quando isso passa a ser prioridade da nossa vida, ao invés do reino de Deus, a gente fica disperso. E assim como foi com aquele povo, Noé entrou na arca, eles nem perceberam. E quando Jesus arrebatar a igreja, será que a gente vai ser aquele que vai subir ou vai ser aquele que não percebeu? Porque estava preocupado em outras coisas? Deus, Ele ministra muito ao meu coração, porque Ele está falando para a igreja: desperta. O sentido da tua vida, o propósito, o caminho, Cristo. Essa vida é passageira. Esse mundo é passageiro. Enquanto nós estamos aqui, vão haver coisas que são necessárias nas nossas vidas. Mas como Deus já disse, Ele vai tratar de prover tudo. A gente só tem que se encarregar de amar Ele acima de tudo e todas as coisas. A gente só tem que se encarregar de saber que se uma porta de emprego abriu, é para a glória dele. Se Ele abriu a porta de uma faculdade, é para a glória dele. Se Deus abençoou um companheiro, uma companheira, vai ser para gerar uma família para a glória dele. E tudo quanto nós fizermos, seja para a glória dele. E já para encerrar,
capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, que são os últimos, Salomão fala assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Teme a Deus, porque sem temor tudo é vaidade. Sem amar a Deus acima de todas as coisas, tudo é vaidade e tudo se torna vão. Amém? Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade. E as palmas vão ao Senhor.